abençoe a vida de vocês poderosamente, que a unção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Compartilha essa live aí, seja abençoado em nome de Jesus. Irmãos, hoje é noite de você pegar uma caneta. Se não tem caneta, você anota de alguma maneira, porque Deus, nesta noite de quinta-feira, dia 2 de janeiro, estará nos instruindo a um nível mais alto de conhecimento. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, somente o versículo 13, que diz assim: sede vigilantes. Sede o que, igreja? Mais alto, seja o que? Sede vigilantes, permanecei firme na fé. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Ou então, na tua tradução está: tenha coragem e fortalecei-vos. Vamos lá. Sede vigilantes, vírgula, permanecei firmes na fé, vírgula, portai-vos varonilmente, ou tenha coragem, ou ainda, seja homens de coragem e fortalecei-vos. Diga glória a Deus. Irmãos, hoje de manhã eu estava fazendo o meu devocional, né? Estava fazendo o meu devocional nessa manhã, e o meu devocional falava sobre coragem, né? E eu comecei a estudar ao longo do dia, passei o dia estudando, e como Deus falou comigo. Mas uma coisa é você pedir uma palavra de manhã para você, outra coisa é você pedir uma palavra para você pregar, amém? E quem é pregador tem que ter noção disso. Por quê? Porque se eu sou um mensageiro da palavra, eu tenho que entender que antes da espada cortar em alguém, ela precisa cortar em mim primeiro. Então, antes de eu pedir uma palavra para me pregar, eu tenho que pedir uma palavra para mim. Senhor, fala comigo primeiro. E eu não pedi essa palavra para pregar, eu pedi essa palavra para mim. Falei, Senhor, me dá uma palavra. E aí Deus me deu essa palavra. E aí, com muita gentileza, com muita malemolência, eu falei, Senhor, o Senhor permite eu estudar essa palavra para que eu pregue a mesma noite? E ele falou, filho, estuda, eu quero falar algo tremendo contigo. E aí eu começo a estudar, e vocês sabem que na montagem dos meus esboços bíblicos, eu gosto muito de começar a puxar a história primeiro, depois da história eu começo a pegar os significados de cada coisa. E esse versículo, aonde Paulo escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele pega um versículo isolado e ele dá alguns conselhos e impõe vírgulas em cada um deles, para que seja bem especificado aquilo que ele está falando. Amém, pessoal? Então, a frase de Paulo não é inteira. A frase de Paulo é separada. Ele primeiro fala, seja vigilante. Depois ele diz, né? Vocês precisam estar atentos. Depois ele diz, vocês precisam se portar varonilmente. Vocês precisam ter fé. Vocês precisam ter coragem. E ele vai dizendo cada coisa, e isso me chama a atenção. E aí eu vou aqui ministrar isso para que você entenda cada coisa, tá bom, igreja? Então vamos lá, primeira palavra aí na tua Bíblia está sede vigilante ou vigiai. Você sabe o que significa a palavra vigiar? Você sabe o que significa a palavra sede vigilante? Presta atenção aqui. Você sabe? Quando a palavra de Deus diz que Jesus diz assim para os discípulos, vigiai e orai.
Você sabe o que Jesus está querendo dizer para eles? Quando Jesus reúne os discípulos, fala assim: Pedro, vocês precisam vigiar. Sabe quando Jesus Cristo, ali em João, capítulo 16, ele está orando dentro do Getsêmani. Aí ele deixa Pedro, Tiago e João num determinado lugar, vai orar. Quando volta, eles estão dormindo. Só que quando Jesus volta e vê os três dormindo, Jesus não fala com Tiago, Jesus não fala com João, ele se dirige diretamente a Pedro. Presta atenção, igreja. Ele se dirige diretamente a quem? Lê lá. E você vai ver que Jesus se dirige a Pedro e diz: Pedro, vocês não podem vigiar nem sequer um momento. Aí eu vou te mostrar por que Jesus, seu Henrique, diz para Pedro, né? Ele poderia chegar para Tiago, ele poderia falar para João: João, tu é o homem mais íntimo de mim. E falar intimidade, eu tenho que dar essa pincelada aqui rapidinho, né? Para você pegar esse mistério aqui. João era tão íntimo de Jesus que no mesmo capítulo 16, ele vai reclinar a cabeça sobre o peito do mestre. Por quê? Porque numa mesa, sentava no meio da mesa o mestre. Ao lado direito, sentava o que tinha mais proximidade ao mestre. Aí, Jesus está num discurso, eu estou na mensagem, hein? Jesus está num discurso. E dentro desse discurso, Jesus fica meio conturbado. E ele diz: olha, eu quero falar para vocês. Um dentre vocês é o traidor. Aí, Pedro se incomoda. Pedro fica tão incomodado, e segundo a palavra que está em João, isso aqui é mistério de Deus para quem medita na palavra. A Bíblia diz que, lê lá, a Bíblia diz que Pedro faz um sinal para João, e fala assim: João, pergunte ao mestre, quem é o traidor? Ah, você não pegou isso aqui? Eu estou dizendo que quem era íntimo de Jesus? João. Agora, Pedro reconhece tanta humildade, a intimidade de João com Jesus, que Pedro não se dirige a Jesus primeiro. Ele se dirige a João, dizendo: João, pergunte ao mestre quem é o traidor. Aí, João, intimamente, vai escorregando pela mesa, encosta a sua orelha no peito do mestre e pergunta: mestre, quem é o traidor? Sou eu? Aí Jesus diz no ouvido, presta atenção, irmão, você tem que ler com atenção a palavra. Jesus diz no ouvido, ele não revela para todo mundo. Ele diz no ouvido de João: João, o traidor vai ser aquele que eu der o pão. Aleluia, aleluia. Não pense você que o traidor foi revelado na mesa, porque se fosse revelado, se Jesus chegasse e falasse assim: Judas, tu é o traidor, Judas desistiria do plano de traí-lo. E se Judas desistisse do plano de traí-lo, eu e você não estaríamos aqui agora. Então, tem determinados planos íntimos que só são revelados para aqueles que são íntimos. Então ele diz para João: observa, a quem eu der o pão, este é o traidor. Aí ele vai dar o pão a Judas, e João está o quê? Vendo, mas Pedro não sabia. Pedro ainda estava com medo, dizendo: será que era eu? Será que sou eu? Está entendendo por que quando Pedro nega, ele vai fugir? Porque ele pensa: ah, eu traí o Senhor 3 vezes, então eu sou o traidor. Eu neguei a Jesus 3 vezes, então sou eu. Aquele que ele estava dizendo sou eu, por isso que ele foge. Mas depois que Jesus ressuscita, Jesus fala: eu quero ter com Pedro. Por quê? Porque na verdade ele não é o traidor. Estou na mensagem. Aí, irmãos, Jesus diz para Pedro: Pedro, vigiai. Sabe qual é o significado de vigiar? Observar atentamente. Quando Jesus disse vigiai
e orai. Jesus estava dizendo assim: vigiai atentamente, observai atentamente. Quando Jesus está dizendo para Pedro, quando Pedro está dormindo, Pedro, você tem que observar mais atentamente. Por que Jesus manda Pedro observar mais atentamente, seu Henrique? Por quê? Porque Pedro, um dia antes, Pedro queria que Jesus não fosse ao sacrifício da cruz. Então Jesus está dizendo, Pedro, observa que o sacrifício é maior do que tudo que está acontecendo agora. Está entendendo isso, sim ou não? Pastor, está meio complicado. Eu vou descomplicar tudo isso aqui. Vigiai. Vigiar vai muito além do que olhar. O significado diz que é observar atentamente. Observar é ter um olhar atento aos detalhes, pois nos detalhes que muitos perdem as suas maiores batalhas. As maiores guerras não são perdidas, irmãos, com falhas gigantes. As maiores batalhas são perdidas nos detalhes. Posso te dar um exemplo aqui? Quem viu o jogo do Flamengo no Mundial? Você viu? O Flamengo jogou bem ou não jogou? Jogou bem. Mas perdeu em um. Fala, igreja, vocês estão vivos? Ele perdeu em um detalhe, uma bola. No final do jogo, uma falta de atenção, uma falta de observância, um deslize fez quase o trabalho do ano inteiro de um time e por água abaixo. Por causa de os maiores guerreiros perderam as maiores batalhas por causa de um detalhe. Às vezes, irmãos, quando Deus está dizendo vigiai, Ele está dizendo observa os detalhes. Presta atenção no que tu está fazendo. Presta atenção no que tu está falando. Sabe por quê? A gente está acostumado a prestar atenção nas grandes coisas, nos grandes defeitos, nos grandes erros, mas são os errinhos pequenos. Jesus disse em uma das parábolas, não são as grandes raposas que devoram o rebanho. Na verdade, o que devora todo um rebanho são as raposinhas que entram pelas brechinhas deixadas. Talvez essa tua fraqueza espiritual, talvez essa tua inconstância espiritual, talvez essa tua inércia espiritual, esse sono espiritual que você está tendo, é por causa de uma brechinha, é por causa daquela brechinha pequenininha. O diabo está entrando, ele está entrando e está te minando, está acabando com as tuas forças, está minando quem você é, e você sabe aonde está a brechinha, você sabe aonde é a brechinha que ele entra. Aleluia. Então a palavra é, o que Paulo está dizendo para a igreja? Vigia, e vigiar é observar, atenta. Posso te falar aqui? Davi venceu a batalha observando atentamente. Vou te provar isso aqui e a gente vai viajar na mensagem do Pai nessa noite. Presta atenção nisso aqui. 1 Samuel capítulo 17, versículo 5. E ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Presta atenção. Olha para mim aqui, igreja. Acabou o fundo? Não, né? Tá aí, tá? Benção. Então presta atenção. Davi, ele vai para a batalha. Davi está indo para onde? Para onde Davi está indo? A palavra de Deus diz que como Davi venceu Golias? Com uma pedrada onde? Agora, como Davi venceu Golias com uma pedrada na testa se Golias estava usando capacete? Fala para mim. Como Golias, como Davi
venceu Golias, se Golias está... Como Davi acertou uma pedra na cabeça de Golias, se Golias está dizendo no versículo 5 que Golias estava de capacete? Eu vou te provar que a palavra vigiai, ela vale muito a pena. E é uma palavra pequena que muitas das vezes a gente não dá muita importância. Então vamos lá, vigiai, observar e atentar. Então, Davi, meu Deus, isso aqui é revelação do alto, irmãos. E eu tenho uma coisa com Davi que parece que Deus me mostra essas coisas só com Davi. Aí, presta atenção. O capacete do homem era de bronze. Por que bronze? Porque bronze não se corrói conforme o tempo. Bronze é um aço retorcido com vários metais juntos. Isso significa que todo cavaleiro daquela época, todo guerreiro daquela época, não usava capacete de ouro, não usava capacete de prata, era capacete de bronze, pronto para resistir uma pancada, pronto para resistir uma espadada, uma martelada. Aí Davi, ele vai observar antes de ir para a batalha, ele vai vigiar antes de ir para a batalha. Aí sabe o que eu descubro, irmãos? Eu estou todo arrepiado. Eu descubro que o capacete daquela época, feito de bronze, ele protegia toda a cabeça. O capacete que era feito de bronze protegia até o final do pescoço, mas a parte do rosto e a parte da testa era desprotegido, oh glória. Aí Davi, meu amado, presta atenção, Davi, ele tinha vencido o urso com o quê? Com as mãos. Ele tinha vencido o leão com o quê? Com as mãos. Mas com Golias, Davi vai pegar pedra. Presta atenção, com Golias, ele não vai vencer na mão, ele não vai vencer na espada, ele rejeita a armadura de Saul, mas ele vai no ribeiro pegar 5 pedras, oh glória a Deus. Presta atenção, observamos aqui que Golias usava um capacete de bronze, um dos mais fortes daquela época. Esse capacete cobria toda a parte da cabeça, mas deixava a parte do rosto, incluindo a testa, sem proteção. Davi tinha plena consciência que não podia lutar de corpo a corpo com Golias. Então ele observou o capacete de Golias, que tinha uma brecha exata para que fosse atingido na testa, na fronte. Então presta atenção, antes de ir batalhar, Davi fez o quê? Não, peraí. A palavra está dizendo que antes de Davi ir lutar com Golias, ele fez o quê? Então, peraí, nessa observância, ele viu que Golias era mais forte do que ele? Claro que sim. Por quê? Presta atenção, se você é inteligente, se você vai lutar com uma pessoa que tu sabe que ela é mais fraca do que você, tu vai pegar pedra para quê? Se tu vai lutar com uma pessoa que tu tem a plena consciência que aquela pessoa é mais fraca do que você, você fala o quê? Rapaz, eu vou na mão mesmo, que na mão eu arrebento tudo, pego... Mas Davi, ao observar Golias, ele percebe que Golias é guerreiro antigo de batalha. Ao observar Golias, ele percebe que Golias é alto. Percebe que Golias tem um escudeiro, ele percebe que Golias tem uma couraça que pesava 600 ciclos, quer dizer, quase 20 quilos só de armadura. Então ele observa, aí ele fala, sabe o que? Então eu vou no ribeiro pegar umas pedras, porque eu já sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é tacar uma pedra exatamente na brecha, porque eu observei no peito, não tem espaço para entrar pedra. Eu observei na canela, não tem espaço para entrar pedra. O único espaço que tem é na fronte.
é na testa. Observar atentamente. Pega no braço desse crente e fala assim: se você observar o teu inimigo atentamente, você vai ver o ponto fraco dele. E vendo o ponto fraco dele, Jesus te dará capacidade de você atingir o alvo. É para atingir o alvo. Pega no braço desse crente e fala para ele: só acerta o alvo quem observa atentamente. Só acerta o alvo quem observa atentamente. Olha para mim. Davi, ele está usando aquele capacete. Aquele capacete tem uma brecha. E vai ser ali mesmo que eu vou? Vai ser ali mesmo que eu vou? Davi era mirolha? Era ou não era? Não. Eu conjecturo dizendo que não. Mas como ele acertou, pastor? Porque o dever de Davi era observar a brecha. Acertar o alvo já era com Deus. O dever de Davi era falar: Senhor, eu quero que a pedra entre ali. Aí Deus, deixa comigo. Só joga a pedra que o resto eu vou fazer. Pega no braço desse crente e fala assim para ele: crente, o teu dever é observar. O teu dever é observar. Depois de observar, fala para Deus: é isso que eu quero, Deus. Depois que tu dizer isso que eu quero, o restante Deus vai fazer. Vai fazer. Que eu vou falar aqui, se tu não se arrepiar todo, não derramar uma lágrima, isso aqui Senhor Henrique, é revelação de Deus. É revelação, é só lendo, estudando, irmão. Presta atenção. Antes de ir para a batalha, Davi pega a pedra antes de ir para a batalha ou quando está na batalha? Ele pega a pedra o quê? E a Bíblia diz que ele vai num ribeiro e pega quantas pedras? 1, 2, 3, 4, 5. A pergunta é: se Davi, ele sabia que com uma pedra ele derrubava o gigante, por que ele pegou 5? Segura isso aqui, Jefferson, que é do alto. Aramanashuia, candarabassuia. Presta atenção. Davi pegou 5 pedras, ele só precisava de uma. Biblicamente, o significado do número 5 é responsabilidade em obras. Davi só precisava de uma pedra, mas ele vai lá e pega o quê? 5. E por que Davi pega 5 pedras, seu Henrique? Porque o número 5 significa responsabilidade em obra. Sabe por que você tem 5 dedos nas suas mãos? Porque no último dia o Senhor vai falar: eu quero a responsabilidade da tua obra. Ai, sabe papai, sabe por que tu tem 5 dedos em cada mão? Sabe por que foram 5 virgens, 10 virgens, 5 Nércia e 5 prudente? Calabaraçuia. Aí Davi pega 5 pedras. Sabe por quê? Porque se 5 significa responsabilidade, ele estava dizendo para Saul: Saul, eu sou um menino de 17 anos, mas já tenho responsabilidade. Eita, sabe o que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo para as pessoas o quê? Eu tenho 17 anos, mas eu já apacento ovelhas, eu já matei um urso, eu já matei um leão, e eu vou matar também dos circuncisos filisteus. Presta atenção.
Como é que descobriram que Davi estava com 5 pedras se as pedras estavam dentro do alforje? Como é que descobriram que Davi pegou 5 pedras se as pedras ficavam dentro do alforje? Isso me mostra que todos os passos de Davi foram seguidos por um olho, por alguém. Alguém estava observando Davi. Alguém estava olhando Davi. Davi foi para o ribeiro. Alguém olhou, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai arrumar dessa vez. Aí eu fico pensando na minha cabecinha aqui, Davi dizendo, eu vou matar Golias, mas indo no rio pegar 5 pedras. Alguém falou assim, esse cara é muito doido. Mas Davi, enquanto pegava a pedra, estava dizendo, eu já observei o que eu vou fazer, eu já sei como eu vou agir. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, sabe quem é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios é o livro escrito por Salomão. Salomão quem foi? Filho de Davi. Então Salomão ele diz, não é bom proceder sem antes refletir. Refletir significa observar. Observar com paciência. Eita glória! Então sabe por que você vai vencer as tuas batalhas? Porque você vai observar com paciência. Você vai observar todos os detalhes antes de... Aí ele vai para a guerra. Vamos lá. Significado de fé. A próxima frase. Significado de fé, convicção, repita comigo, convicção. O que é a convicção? Convicção aparece quando estamos plenamente certos de alguma coisa. Então fala assim, convicção é quando estamos plenamente certos de alguma coisa. Quem estava convicto? Abraão. A palavra de Deus diz no livro de Romanos capítulo 4, que Abraão estava plenamente convicto da promessa. E eu te pergunto, Davi estava plenamente convicto daquilo que Deus fez com ele? Sim ou não? Sim. Eu vou te provar por quê. Porque a Bíblia diz, Jefferson guarda esse negócio aqui, sai doideira. A Bíblia vai dizer, Vinícius, que quando o profeta Samuel entra dentro da casa de Jessé, passa Abinadab, passa outro filho, passa outro. Samuel fala assim, acabaram os teus filhos. Aí Jessé diz, tem um mais moço, está lá nas malhadas, manda chamá-lo. Aí vem Davi, magrelo, ruivo, eis-me aqui, Senhor. Aí, segundo Flávio Josefo, no capítulo 17, o profeta não podia revelar na mesa que estava ungindo Davi a rei. Por quê? Porque antes ele fala para Deus, Deus, eu vou falar o quê quando eu for na casa de Jessé? Porque se eu disser que eu estou ungindo o rei, eles vão querer me matar. Saul vai dizer que vai me matar. Então o Senhor fala, eu já sei o que você vai fazer. E Josefo, muito observador da palavra, diz o seguinte, que Samuel entra na casa de Jessé, pega Davi, derrama azeite na cabeça de Davi e vai no ouvido de Davi e diz, conta nada para ninguém, mas tu é rei de Israel. Você tem amigo. Tu acha que Davi ia chegar de peito aberto para enfrentar Golias? Sabe por que ele foi com toda aquela marra? Sabe por que ele foi com toda aquela... Ele pisou firme na terra? Porque está escrito, meu amigo, estava escrito no banner lá fora. Aleluia. E Samuel derramou o chifre de azeite na cabeça de Davi. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ai, se apossou de Davi significa que Davi estava convicto de quem está apossado dele. Pega no braço desse crente aí e fala para ele, quando você tem certeza que o azeite que caiu na tua cabeça não é óleo de cozinha, quando você tem certeza que quem te chamou foi Deus, pode
vir gigante, capeta, legião, potestade, ai, pode se levantar quem quiser. Você está certo daquilo que vai acontecer. Pega no braço dele e fala para ele: quem te chamou foi Deus, quem te ungiu foi Deus. Não tenha medo. Quando você vê uma pessoa com muito medo ou com dúvida de alguma coisa, é porque ela não tem convicção de quem chamou ela. Ela não tem convicção de quem chamou. Porque quando eu tenho convicção de quem me chamou, quando eu tenho convicção da promessa, eu não tenho dúvida, eu não tenho medo. Por isso Paulo disse: vigia. Vigiar significa o quê? Observar atentamente. Depois de observar atentamente, você precisa estar convicto, certo daquilo que você quer. Aí, quem era o irmão mais velho de Davi? Quem era? Eliabe. Aí, Eliabe, conheço a tua presunção, hein? Eu sei quem tu é, Davi. Tu veio aqui só para xeretar a nossa vida. Aí Davi disse: não, filho, eu vim aqui para livrar minha casa do imposto. Eu vim aqui para pelejar por você. Sabe por quê? Enquanto você tem mente para ser soldado pro resto da vida, eu já tenho mente para ser rei. Não adianta. Quem tem promessa de Deus não tem mente de ser escravo. Quem tem promessa de Deus é louco, sonha grande, pensa grande. Por quê? Porque sabe quem chamou, sabe quem chamou, sabe quem chamou. Por isso que tu chega para algumas pessoas e fala assim: fulano, como é que você está? Tô bem. Tá trabalhando todo, tá ganhando quanto? Saláriozinho, né? É R$1.000. Tá bom, pelo menos eu tô aqui, né? Tenho um empreguinho. Pelo menos eu tenho um negocinho. Quem tem promessa de Deus? Fulano, você tá ganhando quanto? Ah, rapaz, por enquanto eu tô ganhando isso aqui. Mas olha, eu tô com um projeto. Eu tô pensando em fazer isso. Eu tô querendo almejar isso. Eu vou investir naquilo. Eu vou fazer aquilo outro. Sabe por quê? Porque quem tem promessa de Deus pensa grande. Quem tem promessa de Deus já se vê lá. Por isso, quando eu digo aqui que eu já me vejo nos Estados Unidos, as pessoas ficam rindo. Quando eu digo que eu já me vejo na África, as pessoas ficam assim: isso é muito doido. Não é doido não, eu sei quem me chamou. Eu sei quem me ungiu. Eu sei, o óleo caiu na minha cabeça, não foi de cozinha não. Foi aquele que escorre da barba de Arão. É aquele que vem direto da barba de Arão. Pensa grande. Olha para mim aqui. Davi disse para o filisteu: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves do céu e as bestas feiras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha a palavra do garoto, 17 anos. Agora se coloca no lugar de Golias. Golias aqui, ó. Davi lá, Golias assim. Aí Davi olha aí o Golias olha para o escudeiro e fala assim: quem é esse cara? De onde é que saiu isso, amor?
E Davi, ainda hoje, eu vou pegar tua cabeça na minha... Ai, eu tô... Mandaragaio. E Saul, gigante, forte, Eliabe, grandão, forte, escondido, escutando o pequenininho dizendo: ainda hoje eu vou alimentar as bestas feras da terra com o teu cadáver. Se prepara. Mas tem um detalhe dentro disso aqui. E ele diz: hoje mesmo o Senhor, repita comigo, o Senhor. Então fala para mim. Ai, a vitória de Davi estava na lança? Não. A vitória de Davi estava na pedra? Não. A vitória de Davi estava na sua habilidade? Não. A vitória de Davi estava na convicção que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Pega no braço desse crente e fala para ele: enquanto a tua convicção estiver no dinheiro que tu ganha, nas habilidades que você acha que tem, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas quando você tiver habilidade e falar: Senhor, a minha habilidade não é nada diante de ti, quem faz é o Senhor, eu vou lançar pedra, agora atinge o alvo. Alabarachuia na calavaceia, arabacheia na caceia na aragaio. Hoje mesmo o Senhor te entregará onde? O Senhor te entregará onde? A Bíblia diz, olha aqui. Aí Golias fala: ah é? Escudeiro, me dá aqui minha lança. A lança do homem, Jefferson. Só a lança do homem pesava quase 600 quilos. A Bíblia diz. O homem pega a lança, pega o escudo. A Bíblia diz que quando Golias pensou em sair, Davi já tinha saído. Lê a palavra. A Bíblia diz: e se adiantou Davi. Olha lá, sabe qual é o teu problema? É que tu fica esperando os outros para fazer alguma coisa. É que tu fica esperando os outros para agir. Assim diz o Senhor para a tua vida: não espera a atitude de ninguém. A ordem de Deus é: se adianta, porque eu sou contigo. Se adianta. Quando Golias falasse, Davi já estava colado nele. E se adiantou Davi a Golias. O que eu entendo com isso? Eu entendo que Golias não teve nem reação. Quando Golias foi falar, a Bíblia diz que quando ele cai, o escudeiro está onde? O escudeiro está onde? Quem é o escudeiro, pastor? O escudeiro é aquele que guarda as armas do gigante. Guarda as armas do guerreiro. Quando Golias cai, Davi automaticamente tem que fazer o quê? Lutar contra o escudeiro. Mas a Bíblia diz que quando o Golias cai, todos aqueles que estavam com esperança em Golias, se o maior caiu, eu é que não vou ficar aqui. Isso aqui é Bíblia, palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no versículo 7. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que vai sair um por um, só por causa da tua obediência. Um se levanta, os 7 caem no chão. Um se levanta, todos têm que cair por terra. Pega no braço desse crente e fala assim: por um caminho se levantará,
mas por 7 terão que fugir. Aqui. A Bíblia diz que quando Golias cai, Davi pega a espada de quem? A espada era de Davi? A espada era de quem? E por que Davi não quis usar a espada de Saul? Porque se ele arranca a cabeça de Golias com a espada de Saul, Saul dizia: a vitória é minha. A vitória é minha, porque ele derrubou, mas usou a minha espada para cortar a cabeça. Aleluia. Assim diz o Senhor para a tua vida: você não vai precisar cortar a cabeça do gigante com a espada de ninguém. Você pode até pegar a espada do teu inimigo, mas não tomarás emprestado de ninguém. Aí, ó, Davi. Levanta a cabeça do gigante. Pega a espada e na sua aljava, que é no seu alforje, coloca a espada de Golias. A pergunta é: quem era maior, a espada ou a cabeça? Cabeça? A cabeça apodrece, a espada vai ficar de lembrança. De quem é essa espada? Era do mais valente dos valentes dos valentes. Que essa espada era de Golias, o valente dos valentes. Vambora. Vou terminar já. Vocês estão cansados de Bíblia. Aí depois de fé, convicção, ele fala de coragem. Vocês precisam ser homens coragem. O que significa coragem? Isso aqui, irmão. Isso aqui esculacho na palavra. Está anotando? Significado de coragem, evangelista. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor ou da intimidação. Doideira. Que isso? Paola, uma pessoa corajosa não significa a pessoa é corajosa que ela não tem medo. Presta atenção, anota isso aí. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é ter medo, mas agir, crendo e tendo convicção que foi Deus que falou. Pastor, Davi estava com medo? Estava, mas ele sabia quem estava com ele. Pastor, eu estou com medo de tomar tal atitude. Isso aqui, eu falei que hoje era quinta-feira da resposta. Quinta-feira que vem pode até mudar a campanha, mas hoje é resposta. A resposta de Deus é: tá com medo, mas a palavra é: vai, porque assim como eu fui com Moisés, assim também eu serei contigo. Pastor, eu tô com medo de agir, eu tô com medo de tomar essa atitude, eu tô com medo de investir. Deus está dizendo: tenha coragem. Coragem não é ausência de medo, coragem é ter medo, mas confiar naquele que chamou. Olha para mim. Se você pegar a palavra de Deus, estou terminando já. Você pegar a Bíblia e você ler esse relato aí de Golias, 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia diz que antes de Davi ir à batalha, os próprios soldados de Israel dão testemunho de Golias. Davi chega assim: quem é esse cara aí? Aí ele fala: tu não sabe não? Tá sabendo não, homem? Por quê? Golias nunca perdeu uma batalha.
Golias tem 40, como é que se fala? 40 lutas. Venceu as 40 de nocaute. E Davi só o quê? Só o quê? Olha, e outra coisa. Versículo 5. O homem veste uma couraça. Só essa couraça era como uma couraça toda escamada, impenetrável. Ninguém nunca conseguiu penetrar nada. E Davi está pensando assim, opa, eu conheço alguém que tem uma couraça da justiça. E ele não se chama Golias. Ele se chama Senhor dos Exércitos. Deixa eu falar. E Davi está só o quê? Ouve, né? Tem mais o que para falar dele? Rapaz, o homem é alto. Olha, e outra coisa. Segundo a história, Josué invadiu Gate, matou todos e deixou a família dele vivo. A família do gigante. Aí Davi é mesmo, né? Forte isso aí. Dentro do coração de Davi, estava assim, ó. Não adianta, o cara era ser humano. Presta atenção. Segundo historiadores, Davi tinha mais ou menos 1,75 m. 1,75 m para enfrentar um cara de 3 metros. O cara em sã consciência sabia que Davi era, que Golias era. Presta atenção. Sabe o que é coragem? Eu vou falar. Eu vou falar porque eu escrevi. Aí eu tenho que falar. Presta atenção. Ter coragem é saber que existem limitações. Irmão, se Deus não estiver falando contigo aqui, ó, ter coragem não é você chegar e falar assim, eu vou, de qualquer jeito. É você reconhecer a tua limitação. Ter coragem é estar ciente que seu oponente pode até ser maior ou melhor do que você. Até mesmo mais experiente. E conter mais recursos que você. Preste atenção. Olha o recurso de Davi. Pau e pedra. E o recurso de Golias? Capacete, armadura, sapato, lança, escudo. Isso aqui é tranquilo. Vinícius, às vezes, o nosso oponente vai ter mais condição do que a gente. Às vezes o nosso oponente vai ser mais forte do que a gente, mais inteligente do que a gente, vai ter vencido mais batalhas do que a gente, que não significa que a gente não vai vencer também. Por quê? Coragem é você ter consciência de tudo isso e mesmo assim enfrentar. Eu vou repetir, né? Acho que o pessoal não entendeu bem. Eu vou melhorar isso aqui, Paula, para você entender. Sabe o que é coragem? Sabe? É você, por exemplo, ter um pote de bolo na tua mão. Olhar para a Praia Grande e ver mais ou menos 200 vendedores de bolo. Tu pegar o teu bolo e falar assim, eu não tenho um fogão industrial, eu não tenho uma padaria, mas eu vou. E eu vou vender. E eu... Jefferson, é você saber que no arraial todo tem não sei quantos vendedores de barco. Mas você acordar de manhã e falar, eu não tenho um barco, eu não tenho uma roupa bonita, eu não sei falar nem direito, mas a hora que eu botar o pé lá, eu me garanto, porque quem está comigo é o Senhor dos Exércitos. Ter coragem é você não ter condições, mas enfrentar. Ter coragem é você não ter condições, mas encarar. Pega no braço desse crente e fala, sabe qual é o teu problema? É que você quer começar do alto, você quer ter tudo para começar, mas o Senhor diz, coragem mesmo é quando tu
não tem nada, mas mesmo assim tu diz: eu posso não ter nada, mas eu tenho tudo, porque eu ainda tenho Jesus na minha vida. Eu estou dizendo que tem gente aqui que já era para ter vencido. Eu estou dizendo que tem gente aqui que já era para ser empresário, mas está com medo. Está com medo de quê, rapaz? Você tem Deus na tua vida. Encara, vai para cima. Aí, presta atenção. Golias olha para Davi e começa a tentar intimidá-lo. E chama Davi de cão. E ele diz assim: sou eu algum cão para vires até mim com paus e pedra? Presta atenção. Quando um grande sabe que você vai ultrapassar ele, o que ele tenta fazer? Te intimidar. Ai, dentro do coração de Golias, Golias falava: rapaz, esse cara tá tão valente que, olha, nunca ninguém me enfrentou como esse cara. Então eu vou começar a intimidá-lo. Começou a tentar o quê? Quando, seu Henrique, quando Golias intimida Davi, Davi só diz para ele uma palavra. Vira para ele e fala assim: tu é um incircunciso filisteu. Quando dá, ô varão, você que gosta de pregar, pega isso aqui. Quando ele fala assim: tu é um incircunciso, Davi vai lá na genealogia de Cristo, da criação da terra, ele vai lá em Abraão. E a palavra vai dizer lá no livro de Gênesis. E Deus dá uma ordem para Abraão: Abraão, toda criança que nascer, você vai circuncidá-la, arrancando dela o prepúcio. E todo aquele que for circuncidado, esse será meu escolhido. Esse terá a marca da promessa. Então, quando Davi olha para Golias e diz incircunciso, ele está dizendo: tu pode até ser grande, mas eu tenho a marca da promessa. Tu pode até ser grande, mas eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe. Pega no braço desse crente e fala para ele: o teu adversário pode ser grande, ele pode ter escudo, ele pode ter espada, ele pode ter coraça, mas você é chamado pela promessa do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Aplaude, igreja, dando glória. Irmãos, tem mais pregação, você aceita? Deixa eu só beber um pouquinho d'água. Aí, e para aí. A palavra é A palavra é coragem. Davi não matou um simples gigante. Ele matou o melhor guerreiro que existia naquele tempo. Sua fama percorreu por todo lugar. Aí Deus me dá uma frase. Posso falar, evangelista? Se você é um competidor
e você luta uma luta anônima e vence, o que vai acontecer? Tu vai continuar anônimo. Já pegou, eles já pegaram. Se você está competindo e tu vai lutar uma luta com um competidor anônimo, tu pode até vencer, mas tu vai continuar anônimo. Agora tu quer marcar o teu nome para a história? Quer que todas as pessoas repitam o teu nome para o resto da história? Então pega um competidor de bastante tamanho, referência, luta com um cara que todo mundo diz é mestre, esse é chefe, esse aí é mestre, esse é o cara. Preste atenção. Eu vou falar. Alexandre o Grande um dia falou para um garoto pequenininho, um garoto falou assim: ei, muitos não foram enfrentar o rei da Grécia. Aí Alexandre Grande falou: é por isso que o nome deles não ficará para a história, porque quem quer ficar para a história tem que enfrentar inimigo grande, tem que enfrentar a batalha grande. Quer ser um campeão, quer ser um vencedor, então para de pegar inimigo fracote, enfrenta logo um gigante, atropela ele, e aí todo mundo vai conhecer que você é de Deus, é de Deus. Pega no braço desse crente e fala: faz o teu nome, faz o teu nome. Pegar inimigo pequeno é mole, mas para quem quer ficar na história tem que atropelar um gigante. Aí, presta atenção. Última palavra. Fortalecei-vos. Repita comigo: fortalecei-vos. A palavra grega, segundo a Bíblia, palavra-chave. Segundo a Bíblia, a palavra-chave, a palavra grega para fortalecei-vos é krataio. E krataio significa resistência. Então vamos lá, vamos do início. Vamos ou não vamos, igreja? Primeira palavra é o quê? Vigiai. Vigiar é observar, atentar. Segunda palavra, convicção, fé. Fé é convicção. Terceira palavra, coragem. E a última palavra, que significa resistência. Olha o que Deus me deu aqui. Resistência é a aptidão para suportar as dificuldades. Repita comigo: resistência é a aptidão para suportar as dificuldades. Agora olha para mim. Para você vencer uma batalha, você precisa ser resistente? Sim ou não? Não. Davi precisou ser resistente para vencer Golias? Com uma pedrada só, Golias? Com uma pedrada só, Golias? Mas eu te garanto que a resistência na vida de Davi veio depois que Golias caiu. Por quê? Eu escrevi. Acabamos de ver que você não precisa ser resistente para vencer uma batalha. Para vencer uma batalha basta primeiro ser estratégico, observar atentamente e ter coragem. Mas o que é ter resistência? E para que a resistência? Preste atenção. Se você vencer o maior lutador da história, você se tornará famoso. E muitos oponentes surgirão, achando que se você venceu o maior e melhor, eles também poderão vencer. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Davi vence Golias. Eles preparam uma festa. Davi com a espada de Golias cruzada aqui.
a cabeça do gigante dentro do alforje, Saul em cima do cavalo e as mulheres vão atrás gritando. Saul venceu 1000 e Davi venceu milhares. Saul venceu 1000 e Davi venceu milhares. Olha para mim. O cara só venceu o quê? E o povo está gritando, dizendo o quê? Venceu. Porque às vezes, irmãos, você está matando pequeno, os teus pequenos não contam uma vitória. Mas a hora que tu derrubar esse gigante, só esse gigante, Thalita, vai valer como 1000, vai valer como milhares. Aí, prega aí, ela. Quando o povo começa a gritar, Saul venceu 1000, Davi venceu milhares, o que acontece? Davi precisa ter o quê? Resistência. Resistência é o que, igreja? Aptidão para suportar dificuldades. Abre aspas. Fadiga, fome e esforço. Saul falou o quê? Como é que é? Eu estou aqui pelejando um tempão. E agora esse povo está cantando o nome de Davi? Vamos perseguir Davi. A Bíblia diz que Davi vai para onde? Olha para mim, pensa num lutador de MMA. O cara veio lá do nada, ganhou o cinturão. Você já viu algum lutador desafiar outro a não ser aquele que ganhou de cinturão? Quando o Anderson Silva era o melhor do mundo, na sua categoria, eu vi algumas lutas, os caras venciam a luta, se Anderson Silva estivesse lá embaixo assistindo, ele iria lá na grava e falar, eu quero você, eu quero pegar você. Por quê? Todo mundo quer desafiar o campeão. Todo mundo quer desafiar o melhor. Tu tá pensando que o diabo tá preocupado com aquela ovelhinha que não faz diferença? Com aquela ovelhinha que só vem domingo na igreja? O diabo tá preocupado com aquela que bota joelho no chão, sobe monte, lê a palavra. Por quê? Porque se ele derrubar o mais forte, muita gente vai cair. Então presta atenção, Davi precisava ter resistência para guardar o cinturão dele. Sabe qual era, Jefferson, o cinturão de Davi? A espada de Golias. Sabe o que Davi faz? Eu vou terminar aqui, né? Davi entra dentro do templo, onde estavam os sacerdotes, tira a espada e fala para o sacerdote, guarda essa espada para mim. Bota a espada na mão de quem? Sacerdote. Alguém que é íntimo de? Se Deus guardar meu cinturão, não tem inimigo que vá tomar ele. Chega, eu vou parar. Presta atenção. Eu termino aqui. A Bíblia diz, irmãos, que depois de vencer Golias, Davi descansa. Amém? Não. A Bíblia diz que Davi luta tantas batalhas, mas tantas batalhas, seu rico, que um dia ele de tantas batalhas que ele vai lutar. E exatamente no dia que ele cansa, o filho da
Tá entendendo que você precisa ter resistência, Carlinhos? Tá entendendo isso ou não? Tá, mano? Ah, pai, entendendo? Hein, Patrícia? Tá entendendo que tu precisa ter resistência? Porque tu matou o inimigo, mas o filho do inimigo vai esperar uma revanche. Aí o filho do inimigo vai crescendo, Esmimenob vai crescendo. Ele diz, um dia eu pego Davi. Aí Davi está na batalha e um dia Davi faz isso aqui, ó. Esmimenob pega a lança que era do pai e fala assim, matou meu pai, agora eu mato ele. Mas quando Esmimenob vai lançar a lança, um dos amigos, chamado Abiatar, se levanta. Cai a cabeça de Esmimenob. Abiatar segura na mão de Davi e fala assim, para que não se apague a lâmpada de Israel, tu nunca mais voltará a pelejar uma batalha. Vai descansar, vai sentar no trono. Pega no braço desse crente e fala para ele, você precisa ser resistente, porque hoje tu mata o inimigo, mas o filho do inimigo se levantará. Mas se ele se levantar, pega no braço desse crente, fala assim, se o filho do inimigo se levantar e por um acaso tu se sentir fraco, deixa comigo, porque se tu não arranca a cabeça, eu arranco pra você, eu arranco pra você. Aplaude dando glória, aplaude igreja dando glória.